Ainda sobre o processo do PSS, né? Seguindo a legislação local, então, a comissão de organização elabora o edital com cronograma do processo seletivo, que deve ser publicado, bem como todos os atos. Se não está no papel, não está no mundo, mas estando no papel tem que estar publicado também. Se não foi publicado, não deu publicidade, as pessoas não sabem, não tem como também, né? Tá? Então, hoje em dia, vejam tanto que a gente tem que valorizar. O pessoal jovem que está chegando não pegou o tempo do jornalzinho, né? Então, assim, a gente que pegou o tempo do jornalzinho, a gente valoriza hoje o sistema eletrônico que tem, né? Então, não sei se vocês participam, né? Então, assim, tinha lá, tem agora, né? Tem a Associação dos Municípios, né? Que é o SIGPUB, a MP, SIGPUB. Então, é ótimo, você fez ali, seja o decreto, a portaria ou o edital, publicou no dia seguinte e tá dando publicidade. Antes tempo, você tinha que mandar para o jornal publicar. Se saísse alguma coisa errada, você tinha que esperar outra edição para mandar de volta, para corrigir, né, ou alterar, enfim. Então, era tudo mais difícil. Hoje não, hoje no dia seguinte, às vezes você consegue já excluir a matéria antes que ela rode no dia seguinte, né? Então, isso é muito bom, muito prático hoje para estar fazendo. Então, a gente tem que valorizar, né, essa situação que nós temos hoje, porque, olha, o pessoal já, vamos dizer assim, sofreu bastante com a questão do jornalzinho. E guardar todas as edições, né? Fazia aquele arquivo enorme lá com os jornalzinhos, tudo guardadinho lá e tudo, amarelo que tava, né, na pastinha, para estar lá, para comprovar que foi feito o chamamento, que foi feito alguma coisa, que foi colocado em edital. Então, hoje, pessoal, nós temos uma facilidade que nós temos que olhar para trás e ver o grande saldo que foi dado e agradecer, né? E daí, cuidar com as publicações, né? Sempre publicar os atos, tá? O processo pode incluir a prova escrita de títulos, o tempo de experiência no cargo desejado, como a gente já comentou. As inscrições devem prever ampla concorrência, AFRO e PCD, porque depois vai ter as 3 listas, né, de classificação. Então, tem que tomar cuidado com as 3 listas e o percentual também, né, estabelecido ali no edital, tudo bonitinho, conforme a legislação, para não perder nenhum chamamento. Pessoal, o tribunal fica de olho, porque teve uma situação que foi chamado por engano. Foi uma confusão que deu na hora de chamar e foi chamado 2 AFRO. E aí, infelizmente, né, nós tivemos que chamar a moça e falar assim, olha, desculpe, foi erro nosso, mas nós precisamos exonerar você agora, né? E depois você continua classificada, porque foi um erro nosso, continua classificado, chegando o teu momento, você entra de volta. Mas agora você não pode continuar. Aí o tribunal perguntou qual foi a ação do município, nós informamos que foi essa, né, de exonerar a servidora, explicar e depois, na sequência, se chegasse na vez dela, ia ser chamada. Aí eles disseram que ok e seguiu o baile, né? Mas então, tem que cuidar com a cota, porque eles ficam de olho passo a passo. As classificações devem ser publicadas e determinado também o tempo dos recursos. Então, para cada ação ali no edital, você tem que prever um tempo de recurso que a pessoa tem o direito a corrigir ali a informação que ela tenha colocado equivocadamente, né? Aí passou o tempo de recurso, não pediu vistas, não pediu nada, não arrumou o documento, também segue o baile, depois ela não vai ter motivos para... Aliás, ela pode até ter um motivo, mas ela não vai ter razão de reclamar, né? E aí você comprova lá para o tribunal que você seguiu todos os atos certinhos e também não vai ter problema para o município. Após a classificação final, deve-se realizar a convocação dos candidatos por editais amplamente divulgados com um período de tempo hábil para que os candidatos se apresentem. Não dá para chamar eles hoje à tarde para estarem amanhã de manhã, né? Então, você tem que dar um tempo para essa informação circular, né, pela cidade, pelo município, porque senão também você não está
nem dando publicidade direito do ato, né? Então tem que pensar na pessoa. Então dá pelo menos ali uns 2, 3 dias de intervalo para a pessoa se apresentar, né, sem nenhum prejuízo para ela, porque senão depois ela vai recorrer que ela não teve tempo e isso pode implicar no problema pro PSS, porque aí eles podem alegar que só foi avisado os interessados e a prefeitura, enfim, essa organização ali, né, a comissão organizadora não queria que viesse, não ficou nem sabendo, né? Então, por isso tem que ser amplamente divulgado e tem que dar tempo. O RH disponibilizará a lista de documentos necessários para a contratação. É interessante que na consulta médica, não sei se vocês já observaram, mas tem alguns atestados que são muito genéricos. A pessoa está apta para a função e vai. Mas escute, está dizendo qual que é a função desse cidadão no atestado dela? Pessoal, é legal colocar no atestado que o médico vai assinar e vai preencher o cargo que essa pessoa vai ocupar. Por quê? Tem determinadas funções que ela vai poder executar sim e tem funções que não. Vamos supor assim, uma pessoa que já tenha um problema de coluna, né? Um problema, seja qual for lá o problema de coluna, que ela não possa varrer, abaixar, limpar. Ela fez o PSS para o cargo de auxiliar de serviços gerais. O médico não vai deixar ela entrar. O médico mesmo já vai dizer, ó, você não pode, porque você vai acabar adoecendo mais ainda. Certo? Agora, se deixa muito genérico, aí a pessoa chega no dia seguinte, não, mas o médico disse que eu podia, mas eu não consigo levantar um balde. E assim, tem casos seríssimos que a pessoa ela quer trabalhar porque ela precisa ganhar o dinheiro, mas ela não consegue exercer a função. Mas também não é justo que o poder público fique refém dessa situação, né? Ele precisa que execute o serviço, a pessoa não pode executar, mas então qual é o filtro aí? O atestado. Teve uma situação, uma servidora que não chegou a ser servidora, ela era do PSS, ela teve câncer, não sei se foi na garganta, laringe, faringe, alguma coisa assim, e aí ela queria ser serviços gerais. Aí ela foi chamada. Tudo bem, foi chamada, até ali tudo ok. Aí na hora do atestado, ela veio conversar com a gente e a gente falou assim, olha, se o teu médico disser que você está apta, que você pode, né, fazer essa função, nós não vamos te barrar, porque o nosso entendimento não vai ser mais técnico do que do médico, né? O médico que sabe dizer. Só que vocês acham que o médico ia liberar para ela trabalhar com produto de limpeza, num trabalho que exige esforço físico ali, né? Andar, se mexer, limpar, varrer e tal, às vezes ter contato com poeira, ter contato com giz, ter contato... Ele não ia, provavelmente. Então, assim, por um lado, claro, a gente fica pena, né, com pena dela, no sentido de que ela gostaria muito de estar trabalhando, mas também ali, para ela, para a saúde dela, não faria bem, e o médico não ia se arriscar também de dar um atestado de que ok, pode ir. Né? Então, gente, enquanto RH, pense na possibilidade de fazer um modelinho de atestado para os PSS de vocês, para eles poderem estar assumindo, ou até mesmo do concurso, se vocês forem fazer, que essa pessoa possa assumir e efetivamente cumprir com a sua função. Tá? No PSS do Estado, né, do Paraná, no PSS do Estado do Paraná, ele tem... Tá molhado? Veja. Troca, então. Tá gelando. Então, assim, pessoal, eles trazem ali qual é a função. Se é técnico administrativo, se é professor pedagogo, o que ele é. E até a possibilidade de licença maternidade também já coloca ali se a pessoa é gestante. Coloca ali um item para o médico ticar, né, e assinar, daí dizer se há aptidão ou não. Então, pensem nessa possibilidade, que é uma coisa que ajuda bastante o RH, tá? Porque daí não fica nas costas de vocês, nem se a pessoa vier e passar mal, e nem se a pessoa for barrada, tá? E é uma questão também de um pensamento além, né, pessoal? É uma questão de saúde, muitas vezes, que a pessoa não quer, ela não quer admitir, mas ela não pode exercer, certo?
É importante constar no edital a responsabilidade do candidato no acompanhamento e comparecimento conforme os editais. Então, porque dele não vai poder alegar que, mas eu não sabia, você leu o edital? Não, mas eu não sabia, mas você tinha que ler o edital e ticar lá, né, no quadradinho, que você estava ciente que você era de acordo. Então, esses mecanismos, às vezes, passam despercebidos para a gente, mas tem que colocar para que as pessoas coloquem lá que elas verificaram e que elas estão de acordo. Ajuda bastante também a gente responder menos para o tribunal. Quem leu concorda com os itens do edital. Previsão para licença maternidade, inaptidão temporária. Então, se a pessoa está, eu fiz o PSS para motorista, mas infelizmente quebrei minha perna direita, então eu não posso acelerar, eu não posso, não posso dirigir nesse momento, inaptidão temporária. Ele sarando da perna, ele volta. É uma inaptidão temporária. A gestante está inapta por enquanto, mas ela saindo do período da licença dela, ela volta e tem a classificação dela garantida, né? Diferente daquele atestado em que a pessoa tem uma doença que ela não pode exercer a função, que não vai sarar naquele meio tempo e que não vai ficar boa naquele meio tempo. Ou que aquele trabalho pode trazer mais prejuízo ainda para a saúde dela. Tá? Agora em dezembro, ela volta para a Câmara, mas ela não pode exercer a função dela. Vai ter que fazer uma readaptação. Uma readaptação, vai ter que ver com ela, com o médico, o que ela pode estar fazendo, né? E nós não temos outra vaga. Nesse momento, tem, né? Nós fizemos uma terceirização para contratação emergencial para 12 meses, para a Câmara não ficar desassistida. Pois é. Vai de repente pensar nela no cafezinho, alguma coisa. Mas aí tem que ver se ela pode levantar, né, a chaleira. Ou eu não sei como é que vocês fazem o café, se é máquina, como que é. Não, enfim, né? É passado. É passado. Então, daí também tem que ver se ela pode fazer o movimento, né? O lado que foi, mas vai ter que ver o que o médico dela vai direcionar ela, né? Isso aí. Previsão de laudo médico que permite o desenvolvimento da função. Então, tem que prestar atenção nessas situações. Direitos do servidor contratado temporariamente. Se tiver mais alguma coisa aqui, pessoal, fiquem à vontade para colocar, a gente só acrescenta mais daí, tá? O servidor contratado temporariamente não tem vínculo estatutário e nem é regido pela CLT. No entanto, tem direito a remuneração equivalente à função, né? Então, lá o PSS ele vai receber o inicial da carreira, férias e 13º salários proporcionais, contribuição no INSS ou RPS, como se tiver, né, a previdência própria, jornada de trabalho regulamentada. Então, se o professor é 40 horas, o professor PSS é 40 horas, se o motorista é 40 horas, o motorista PSS é 40 horas, pois não? É INSS. Não pode ser previdência própria. Não pode ser previdência própria. Tá. Vale transporte e outros benefícios conforme a legislação local ou o contrato. Então, como eu falei para vocês, não tem o FGTS, mas se tiver no edital, o município tem que arcar com, né? Se tiver lá na legislação que vale refeição também tem, vale alimentação também tem, ótimo, ele também vai usufruir disso. Se na legislação não tiver, também não. Então, vai ter que verificar muito a legislação local para, né, adequar. Não há estabilidade, então ele não vai efetivo. FGTS, exceto se previsto. Direito à efetivação no cargo também não. Eu sou PSS já há 10 anos, eu já sou efetiva. Olha, infelizmente não. Tem alguns PSS que a gente gostaria muito que efetivasse, né? Mas não é assim que funciona. Das terceirizações. Pode? É permitida? Sim, mas com a limitações importantes. A terceirização no setor público é legal somente para atividades meio, nunca para atividades fim. Atividades meio, por exemplo, que nós já conversamos ontem também, limpeza, vigilância patrimonial, segurança privada, recepção, copa e cozinha, serviços administrativos auxiliares.
Atividades fim não podem ser terceirizadas. Quais são essas? Professor em escolas públicas, salvo a contratação temporária legal, que é o PSS. Médico em hospital público, quando o serviço é essencialmente permanente. Na verdade, o médico está sendo credenciamento agora, né? Então, existe uma regulamentação. Analista técnico fiscal e outras funções típicas da carreira pública. Então, assim, terceirização de procurador municipal não pode, terceirização de contador também não, porque ele assina, né, a prestação de contas, certo? Por que há restrições? Porque a Constituição Federal determina que o ingresso em cargos e empregos públicos deve ser por meio de concurso público, salvo as exceções legais, como cargos comissionados ou contratos temporários. A terceirização não pode ser usada como forma de burlar o concurso público e ocupar de forma permanente funções típicas do Estado. Então, é legal o comissionado? Sim. É necessário? Sim. Tá tudo certo, pode ser. Mas se aquela função está sendo recorrente, né, precisa daquela, faz o concurso e põe estabilidade para aquela pessoa, né? Certo? A rescisão ou término do vínculo. No setor público, o termo rescisão não é muito usado, concorda? Como no setor privado. Em vez disso, o vínculo pode ser encerrado por exoneração. O que é exoneração? É o desligamento sem caráter punitivo que pode ocorrer a pedido do servidor que quer sair. Tem servidor que pede a rescisão, que ele pede a exoneração para assumir outro concurso, né? Mas às vezes quando ele chega no outro concurso, ele desiste de assumir por algum motivo e ele tem um período até se eu não me engano, até a publicação da portaria de exoneração, né? Ou 20 dias após o pedido, é isso? 20 ou 30 dias após o pedido. Agora bugou a minha mente, mas tem esse período que ele pode se arrepender. Mas se a portaria já tiver sido publicada, mesmo que ele esteja dentro do prazo, acabou, né? Então, isso acontece, pessoal. Aí o pessoal do RH corre fazer a portaria de exoneração para não ter perigo. E também tem uma situação assim, tinha um motorista, era um chato. Aí ele passou no concurso na cidade vizinha para guarda municipal. Ótimo, só que quando ele chegou lá, ele viu que a função de guarda municipal era meio complicada comparado ao que ele exercia de motorista, né? Aí ele meio se arrependeu e tal. O que aconteceu? Voltou para pedir para ficar no município. O pessoal do RH, como já sabia o que, né, já estava esperando aquela exoneração há muito tempo, mas no mesmo dia que ele pediu, já fizeram a portaria e beleza, o prefeito assinou e tudo. Não, mas agora você não pode. Não, mas eu tenho período de arrependimento. Tem, mas é antes da portaria ser publicada, e a portaria já foi publicada. Aí ele não pode voltar. Tem um período de arrependimento. No nosso time, eu acho que tem na Constituição. no nosso também não. Isso não. Não, dei uma procuradinha, porque tem o período de arrependimento. Na polícia militar é bem grande, inclusive. É? Sério? Mas ele tem um períodozinho ali que dá para se arrepender. Não, a professora foi lá, pediu exoneração. Mas é outro caso. Esse é outro caso. Por quê? Esse daí ia assumir um outro cargo. Não, uma professora foi, pediu exoneração, quando estava difícil me colando na escola, beleza. Aí deu uns 4 dias, veio uma outra professora da mesma escola pedir exoneração. Meu Deus, então tava difícil mesmo. E ela falou assim, tem alguns problemas, não. Aí no dia seguinte, que essa segunda veio, a primeira veio, falou, o motivo que eu pedi exoneração saiu ontem, então eu tô querendo cancelar. Então tá bom. Não tinha publicado ainda? Então, viu? Você viu como que são? O motivo saiu hoje. O motivo saiu. Fiquei sabendo que o meu motivo veio aqui ontem. Cancela. Veja só, né? Fica assim só.
Então não era a escola que era difícil. E daí então, a primeira Como não tinha mais quem incomodar, pediu pra sair também. Não, é porque a que primeiro pediu, ela tinha pegado um atestado. Então ela estava afastada. E daí a outra pediu achando que ela ia retornar do atestado. Ela não sabia que a primeira tinha pedido, entendeu? Então quem soube primeiro que a outra pediu que voltou. Mas deve ter sido uma briga boa. Ah, sim, provavelmente. Mas foi uma briga velada, né? Porque se fosse assim, com agressão, aí as duas, né? Nossa! Mais alguém vai querer pedir, né? Então, mais alguém? Vejam só. A pedido do servidor, quando ele quer sair, de ofício por decisão da administração, né? Quando o servidor não toma posse no prazo, quando não entra em exercício após tomar posse, quando não é aprovado no estágio probatório. A demissão é uma penalidade administrativa, então é diferente de exoneração, certo? É aplicada após o processo disciplinar por faltas graves, como abandono do cargo, inassiduidade habitual, improbidade administrativa, corrupção, entre outras. Gera impedimentos legais, como inabilitação para cargos públicos por um período. Pessoal, cuidem lá no estatuto de vocês para aqui, ó, inassiduidade habitual. Tem alguns estatutos que a inassiduidade ela é maior do que o abandono. O abandono é 30 dias, a inassiduidade é 60. No meu município, o abandono é 30 dias, a inassiduidade é 20. Interpolados durante 12 meses. Então, de agosto a agosto, de setembro a setembro, se a pessoa tiver 20 faltas injustificadas, ela vai responder PAD e provavelmente, se ela não conseguir justificar, enfim, ela pode ser demitida sim, tá? Então, observem o que vocês têm no estatuto de vocês de inassiduidade habitual e de abandono, tá? Até a gente brinca que lá no município nunca vai ter abandono, porque todos que faltarem, né, vão primeiro ter a inassiduidade habitual. Tá? Das licenças. Servidores públicos têm direito a várias licenças, eu vejo. Como? Licença para tratamento de saúde, isso, né, nos garante, né, o tratamento da saúde. Licença por motivo de doença em pessoa da família. Gente, eu sei, as pessoas ficam doentes não porque querem, né, acontece, é da vida isso, mas me corrijam se lá no município de vocês for diferente. Tem uma família que tem 5 filhos, a mãe ficou doente. Quem vai pedir afastamento para cuidar da mãe? É a servidora pública. É a filha que é servidora pública. Né? Por um lado, o setor público garante esse, vamos dizer assim, ele garante esse cuidado, né? Essa atenção. Mas, por outro lado, poxa, faz falta ela também no trabalho, né? Então, assim, acaba ficando só para esse filho que é servidor público para ficar se afastando, né? Mas, enfim, isso acho que é meio que de geral de todo mundo. Licença gestante, né? Maternidade, 120, 180 dias. Licença paternidade, muda de cidade para cidade, essa situação de 5 a 20 dias. Tem que olhar no estatuto de vocês o que está previsto. Licença para capacitação após 5 anos de efetivo exercício. Pessoal, tem alguns estatutos que trazem assim, se você vai estudar, você pode pedir essa licença para estudar e a prefeitura, no estatuto está escrito que pronto, você pode sair, você comprovou que você está estudando, você pode sair, beleza, não tem problema. Tem alguns estatutos que trazem que você pode sair, mas você tem que repor a carga horária. No estatuto do meu município, você pode sair, mas você tem que repor a carga horária. Então, eu vou fazer mestrado, então eu vou ter que sair 2 horas antes todos os dias. Tudo bem, pode sair. Só que ou nas férias ou nos recessos, em algum momento, você tem que compensar essa carga horária. Tá? Então, observem no estatuto de vocês o que diz, porque tem diferenças ali, tá? Licença para missão militar, licença para interesse particular sem remuneração, se autorizado. Isso aqui é
do prefeito. É a licença de 2 anos para tratar de assuntos particulares, que às vezes esses assuntos particulares são realmente assuntos particulares, às vezes é um interesse em outra área de trabalho, às vezes é porque não gosta da gestão, às vezes é N situações, né? Então esse daí tem também. Só que ele só pode ser autorizado pelo chefe do Poder Executivo, só pelo prefeito. Então, se o prefeito disse, beleza, pode ficar de licença, 2 anos. Se o prefeito disse não, é não, né? Algumas dessas licenças aqui são remuneradas, outras não. Então, a saúde, sim, da pessoa da família, sim, de maternidade, sim, paternidade, sim. Essa de capacitação tem que verificar cada estatuto, porque, como eu disse, um difere do outro, tá? A militar também tem que verificar em cada um, e a particular é sem remuneração.